Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham. Senhor presidente, agora à tarde eu devo protocolar uma representação no Conselho de Ética em face dos senadores Gleisi Hoffmann e senador Lindenberg Farias. E por que eu faço, senhor presidente? O Brasil passa por um momento de transição, um momento em que estamos agora indo para a eleição em 2018. E, infelizmente, em que pese que todo esse caos político que estamos passando tenha sido causado pelos desarranjos de gestão e condutas de membros do Partido dos Trabalhadores, e aqui não vou nomear o que a imprensa já repisou, mas, infelizmente, agora, quando do julgamento do ex-presidente Lula, e não vou entrar nos méritos do julgamento, porque aqui no Brasil nós vivemos pela via institucional e na democracia ela pressupõe o respeito às leis, e quando a gente discorda de alguma coisa que está acontecendo, a gente discorda processualmente, a gente vai à justiça, a gente contrata advogados e a gente contrapõe o juiz. E se a gente perde numa instância, nós vamos em outra. Mas, simplesmente, o que é que fizeram os dois senadores? Começaram a jogar para a galera, mas de uma forma muito perigosa. Nós não podemos brincar com as pessoas e brincar de forma perigosa. Começaram a insuflar a atos de violência. Primeiro, uma presidente de um partido desse tamanho disse o seguinte: para prender o ex-presidente vai ter que matar gente. O segundo disse o seguinte: a saída não é mais pela via institucional. Como é que pode um senador da República defender a quebra da via institucional? Como pode nós que fazemos as leis, senador João Alberto, presidente do Conselho de Ética desse Senado, como pode um senador pedir a quebra da ordem institucional se é o Senado Federal um dos construtores do arcabouço jurídico desse país? Não podemos aceitar. No mínimo, chamado às falas tem que ser o parlamentar. Porque da última vez que esses parlamentares, os mesmos, fizeram essa fala aqui, quebraram toda a esplanada do Ministério. O mês passado, se eu não me engano, foi que o Ministério da Agricultura conseguiu refazer a parte que foi queimada pelos manifestantes. Porque se as pessoas veem o senador da República ir para um microfone e dizer que agora acabou, que nós não temos mais que obedecer à lei, que agora é desobediência civil e que nós vamos falar grosso e que a esquerda tem que ir para o... aspas, a esquerda tem que ir para o pau, o que eles entendem? Nós temos que ter, no mínimo, um certo código de conduta aqui. E tem, e existe. E o guardião do código de conduta aqui é o Conselho de Ética. Vieram me dizer que eu faço do meu mandato uma espécie de corregedor do Senado. Não, não é. Eu sou um representante do meu estado de Mato Grosso, mas também dos anseios da população brasileira, que eu vi que ficou estupefata de ver senadores ao se descontentar. E nem sempre, quando nós vamos à justiça, nós ganhamos a tutela jurisdicional, porque é assim que acontece. É assim que acontece. Um juiz, ele vai julgar, e talvez uma das atividades humanas mais difíceis que tem é julgar. E ainda faltavam instâncias para o ex-presidente. Mas você não pode ganhar no grito. Você não pode, por exemplo, queriam, por exemplo, que o presidente Temer fosse, se possível, preso já na primeira instância. Mas o Lula não pode. Ontem eu via pulpos por defenderem que o João Rodrigues, que foi condenado em segunda instância, seja preso imediatamente. Então, pau que bate em João Rodrigues não pode bater em Lula. E não estou defendendo nada aqui do mérito. Eu estou dizendo que a lei não pode ser uma lei para o PT e uma lei para o restante dos brasileiros. E que quando essa lei desagrada, então nós vamos para o pau. Então nós vamos quebrar tudo. E isso feito a partir da tribuna do Senado Federal Brasileiro, que entra nos lares do mais humilde dos brasileiros ao mais erudito. Não pode. Isso não pode acontecer. Então, quando vieram me dizer, olha, mas desobediência civil é estilo Gandhi, eu falei, tudo bem, então pegue as imagens de Gandhi e compare a do senador Lindenberg e da senadora Gleisi quando eles fizeram os pronunciamentos. Olha a imagem de Gandhi
que, se possível, se imolava pelo que defendia, e olha o que eles estão propondo. Estão propondo, o que eles propõem? O enfrentamento. Propõem que os jovens vá para o enfrentamento contra a polícia, e o líder máximo, Luiz Inácio Lula da Silva, sabe o que falou? Nós vamos chamar o exército do Stedley, e essas pessoas vão para as avenidas, e tocam fogo em pneus, e tudo isso. Essa derrocada, esse partido tem sua história e deve ser respeitada, mas não pode vir para cá, servir de vestal, que nem agora há pouco a senadora subiu aqui na tribuna e apontou o dedo para todo mundo. Não pode. Nós estamos todos nesse barco. Não existe aqui essa história de dizer que tem um bando de santo aqui e o resto tudo é bandido. Que só eles são santos, não. Nós somos representantes do povo brasileiro com virtudes e defeitos, e nós temos que responder cada um pelos nossos atos, debaixo do guarda-chuva institucional, cada um de nós. Não tem essa história de dizer que um partido detém o condão da verdade e ele não deve ser julgado pela lei brasileira. Então é por isso, estou explicando aqui, eu ia entrar simplesmente protocolar presidente João Alberto. Mas diante do alvoroço e até da nota de um partido que diz que estamos querendo cercear a atividade partidária, é que estou dando essa explicação ao povo brasileiro. Estamos entrando porque não é possível que se use a estrutura do Estado para querer quebrar a ordem institucional do próprio Estado. Isso não é possível. Muito obrigado, senhor presidente. Eu concedo a palavra ao senador Sérgio Castro. Senhor presidente, do PDT do Espírito Santo. Senhor presidente. Em seguida, pela liderança do PDT, ao senador Telmário. Senhor presidente, eu fui citado agora negativamente pelo senador Medeiros. Eu peço o artigo 14. Eu fui atacado, estava no meu gabinete, vim aqui, queria fazer o à parte, mas ele já tinha encerrado. E o artigo 14 é fundamental. Não cabia a parte, porque ele estava falando pela liderança. Mas eu posso, o regimento fala do artigo 14. Logo prescrito, não estava no local. Tem um orador na tribuna, em seguida... Eu pediria porque eu fui duramente atacado. Com a palavra o senador Sérgio de Castro. Depois Vossa Excelência vai me dar a palavra. Excelência. Depois Vossa Excelência vai me dar a palavra pelo artigo 14. Depois eu dou a palavra a Vossa Excelência. Conceda-se. Para explicação pessoal, concedo a palavra ao senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, por 5 minutos. Senhor presidente, eu vim aqui correndo do plenário, mas o senador Medeiros já tinha acabado sua fala, porque ele disse que está entrando no Conselho de Ética contra mim, contra a senadora Gleisi, e no meu caso, por falar em desobediência civil, que eu estava incitando a violência. Eu perdoo o senador Medeiros pela ignorância. Ele foi muito mal assessorado, o senador João Alberto. O termo desobediência civil é um termo que está ligado a manifestações não violentas, manifestações pacíficas. Se ele fosse estudar ou mandasse o gabinete estudar, ele ia perceber. Sabe quem fez desobediência civil? Gandhi, Martin Luther King. Começou com Henry Thoreau, nos Estados Unidos, que quando teve a guerra dos Estados Unidos contra o México, os Estados Unidos se apropriou de metade do território mexicano, ele decidiu não pagar imposto e foi preso por isso. Então, olha só, eu devo dizer que o direito à resistência existe escrito na Revolução Francesa, nos direitos dos cidadãos, o direito à resistência à tirania. Thomas Jefferson, pai fundador da Constituição norte-americana, falava também direito à resistência. Até John Locke falava em direito à resistência contra uma tirania. Agora, senhor presidente, quero dizer aqui, nós achamos que o que está acontecendo no Brasil é muito grave. Quero me dirigir aqui aos senadores e senadores dos mais diversos partidos. Nós lutamos muito para reconquistar a democracia nesse país. Tivemos uma ditadura militar. E fizemos a Constituição de 88. Na Constituição de 88 teve um pacto pela redemocratização. A Constituição Cidadã do Dr. Ulisses teve os direitos sociais que foram rasgados pela Emenda Constitucional 95
E tinha um acordo político, que todas as forças disputariam o poder em cima de alguns princípios. Voto popular, eleição livre e democrática. Senador João Alberto, nós achamos que esse pacto está sendo rompido. Rasgaram 54 milhões de votos da presidenta Dilma Rousseff, que não cometeu crime algum. E todos os senhores aqui sabem disso. E agora estão querendo dizer que o candidato que lidera as pesquisas, que representa o campo popular dos trabalhadores, não pode ser candidato. Isso aqui é muito grave. Eu, quando olho para a história, vejo, infelizmente, a democracia não é a regra na nossa história. Infelizmente, é a exceção. E está havendo isso num momento político como esse. A condenação do presidente Lula é um escândalo. Todos sabem que não provaram, aquele apartamento triplex não era dele, mas condenaram o presidente Lula. Numa decisão do TRF em que 3 desembargadores acertam na mesma dosimetria. 12 anos e 1 mês. Sabe por que 1 mês? Porque se fosse só 12 anos, estava prescrito. Colocaram 1 mês a mais para não estar prescrito. Esse processo não é um processo justo. E aí eu falo de desobediência civil, falo de direito à resistência, nós vamos tentar mobilizar esse povo para recuperar a democracia brasileira. Quem acha que vão fazer tudo isso, nós vamos ficar parados? Não! Nós lutamos muito na história desse país pela democratização. Nós derrotamos a ditadura com o povo nas ruas. E nós vamos colocar povo nas ruas, porque esse projeto que está aí não se sustenta. Então eu quero dizer aqui a esse senador, infelizmente volto a dizer, o problema dele por repetidas vezes é falta de assessoramento, é falar por impulso. Eu não vou permitir que um debate desse seja feito com tamanha ignorância conduzindo esse processo. Agora digo, senador, presidente, vai haver resistência nesse país. Nós não vamos descansar enquanto não recuperarmos a democracia nesse país. E ninguém pode impedir candidaturas a não ser o povo, é o povo que tem que eleger um presidente da República. Então trago aqui, porque nós voltamos esse ano indignados com o que está acontecendo, sabendo que é um aprofundamento daquele golpe que houve com o afastamento da presidenta Dilma. E quem mais sofre é o povo, porque só em 2017 são 3,5 milhões a mais de desempregados. No ano de 2017, 600 mil desempregados a mais sem carteira. Os empregos que estão sendo criados são todos sem carteira, informais. Empregos com carteira assinada estão diminuindo, não param de diminuir. Então eu trago aqui meu protesto a essa fala, volto a dizer, sem base alguma do senador José. Agradeço.